Como posso adotar no Brasil? É sobre isso que eu vou falar. Meu nome é Sandra Santos, Gerando Coração, seja bem-vindo ao meu canal. Bom, gente, para adotar no Brasil é muito simples, só que não. Primeira coisa que nós devemos fazer quando nós queremos adotar o nosso filho, pesquisar sobre o assunto. Aqui no Google, Instagram e outras redes sociais, há muitos relatos sobre adoção, como o meu filho chegou, qual é o meu perfil. Aqui no meu canal eu falo muito sobre isso também, sobre a criança, como que vai ser, como é que eu agi para poder adotar. Então, muito antes de eu adotar, eu tenho minha história aqui no canal, depois você dá uma buscadinha. Eu vou deixar, na verdade, aqui na descrição, eu vou deixar o link aqui dos primeiros relatos meus sobre a adoção, para você dar uma olhadinha. Então, eu pesquisei bastante mesmo, eu e meu marido, nós conversávamos sobre isso antes de casar, porque eu já disse, meu marido, ele é adotado, eu tenho 2 sobrinhas adotadas, então, por aí vai. Primeiramente, gente, são a documentação. Aliás, antes dos documentos, depois que você pesquisar, dá uma chegadinha no fórum aí próximo da sua cidade, na vara da infância. Você pode ir até tipo um conselho tutelar mesmo da sua cidade para você buscar as informações. Eu busquei as informações com uma amiga minha, conselheira tutelar na época, e ela me deu alguns passos. Depois eu fui ao fórum. Por que eu fui ao fórum? Porque lá eles nos dão uma cartilha para a gente preencher. Na época eu preenchi à mão, eu não quis fazer nada por computador e tal, preenchi tudo à mão. Nessa cartilha ela vai te pedir identidade, ela vai te pedir o CPF, no caso, identidade, se for só você, ok, são só seus documentos. Se for você e o seu cônjuge, aí vai ser o documento de ambos, então a identidade, o CPF, um comprovante de endereço. Por que esse comprovante? Para saber se você tem uma residência fixa. Ah, Sandra, eu moro de aluguel. Não tem problema nenhum, tá bom? Leva o seu comprovante de endereço lá, ok? Certidão de casamento para quem é casado. Para quem tem união estável, também essa certidão de união estável. Um comprovante de renda. Ah, Sandra, mas eu trabalho por conta própria. Então, você vai fazer uma declaração de renda. O meu marido, ele tem uma borracharia, então a contadora dele fez essa declaração de renda para ele. Então, é uma coisa bem tranquila de fazer. O atestado médico de sanidade física e mental. Como que é esse atestado médico? No meu caso, eu fui no posto de saúde e marquei uma consulta na época. Tinha que chegar muito cedo no posto de saúde. Nós chegamos lá, acho que umas 5 horas da manhã. Eu sei que antes das 10 horas eu já estava saindo de lá. Então, marquei consulta para mim e para o meu marido, nós ficamos lá esperando. Fomos atendidas, ela fez o atestado médico, gente, ela olhou o pulmão, olhou o coração, perguntou se a gente tinha doenças, algum tipo de doença. O meu caso, eu tenho hipotiroidismo, né, que isso aí é uma coisa bem comum. Olhou a pressão também, acho que eu falei, né, pulmão, pressão, o coração e tal. O teste de sanidade, gente, automaticamente da médica conversar com a gente, né? Porque ela foi fazendo algumas perguntas que eu não me lembro todas, mas ela fez algumas perguntas. Então a gente foi respondendo aquilo ali. É claro que se a gente tivesse algum problema mental, alguma coisa assim, ela saberia, né? Certidão civil e criminal. A certidão. O antecedente criminal é para ver se não tem alguma coisa no nosso nome. Você tira aí pela internet mesmo, na sua casa mesmo, você tira e imprime. Agora, a certidão civil eu não consegui tirar em casa, eu não consegui tirar na Lan House. Eu cheguei lá no fórum e fui numa salinha lá e falei com a menina, ó, isso eu não consegui tirar, a menina tirou para mim e pro meu marido na hora. Então, para quem tem advogado, eu acredito que o advogado saiba tirar isso aí, mas eu particularmente não consegui tirar e tirei lá no fórum, graças a Deus resolvi o problema. Após a gente entregar toda essa documentação, se não tiver faltando nenhum tipo de documento, aí nós vamos receber uma intimação para poder fazer o curso, que é o preparatório para a adoção. Entendeu? Um curso preparatório, nós vamos saber sobre histórias de adoção,
Normalmente, aqui em Santa Luzia, a juíza ela fala sobre adoção, como que ela age na adoção, que criança não tem como ser devolvida, que o filho, quando nasce da barriga, a mãe não tem como enfiar o filho dentro da barriga dela de novo. Então, são coisas que me marcaram quando eu fui fazer esse curso. Então, assim, eu tô passando para vocês a parte que eu presenciei. Ah, Sandra, qual o tempo da duração desse curso? Depende. Hoje, a maioria dos cursos eles estão sendo online, tá bom? Não estão sendo presencial, não sei aqui em Santa Luzia, não procurei saber. Mas, assim, a maioria das pessoas que eu converso falam comigo que está sendo online. Tem uma menina que eu conheço aqui de Santa Luzia, que ela foi habilitada, acho que foi novembro ou dezembro, acho que novembro de 2021, e o curso dela foi online, não foi presencial. Então, provavelmente, né, continua assim. Após esse preparatório aí, gente, a gente recebe uma nova intimação ou um telefonema. Eu recebi telefonema, mas há relatos de pessoas que recebem intimação, que é pra gente passar pela entrevista, né, da psicóloga. Na minha entrevista estava a psicóloga e a assistente social. Eu e o meu marido, nós passamos juntos por essa entrevista. Já vi relatos de pessoas falando aqui no meu canal que passou a família, depois passou só o marido, depois passou só a esposa e ainda passou o filho por essa entrevista. Eu achei estranho, mas cada cidade ela age de uma forma, né? Que não foi o meu caso nem do meu marido. Foi uma conversa descontraída. Eles perguntam sobre como vocês se conheceram. Eles perguntam como que, por que vocês resolveram adotar. Eles perguntam se a sua família sabe. Se você não falou, eles pedem que você conte para sua família. Então, assim, são perguntas cotidianas que quando você está numa mesa e quando você entrar para adoção, pessoas vão te fazer, entendeu? Então, são coisas bem tranquilas, não precisa ficar com medo, ficar estressado, ficar nervoso, nem nada, não. A gente fica com friozinho na barriga? Fica. Mas depois a conversa vai fluindo e tudo fica bem. Bom, nessa conversa também é determinado aí o perfil da criança. Quando eu preenchi aquela documentação que eu falei no início do vídeo, lá eu coloquei o perfil do meu filho ou da minha filha. Aliás, na época eu coloquei de 0 até 3 anos e eu queria que fosse uma menina. Não coloquei nem cor, mas eu queria que fosse uma menina. Então, quando a gente passa pela entrevista, eu mantive aí o perfil de 0 a 3 anos na época e só mudei para tanto menino quanto menina. Porque você vai conversando, as coisas vão clareando para você e você vai entendendo como é que funciona esse mundo aí da adoção. Um ano e pouco depois que eu aumentei o meu perfil para 0 a 5 anos. Mas porque eu e meu marido, nós conversamos muito sobre isso, eu pesquisei bastante sobre isso, eu pesquiso ainda sobre esse tema adoção, porque quanto mais informação, melhor. Então, na época, eu pesquisei bastante sobre isso, conversamos e eu liguei lá, eu não precisei de ir lá, eu liguei. E a psicóloga, ela mudou o meu perfil sem eu ter que fazer uma entrevista, porque ela disse que era uma mudança muito pequena. Se fosse uma mudança aí de 4, 5, 6 anos à frente, aí eu teria de passar pela entrevista de novo, que não foi o caso. Bom, após essas entrevistas aí e tal, aí a assistente social, você recebe... Não recebi. Nesse caso, eu recebi uma visita surpresa, gente. Já falei com vocês que eu sou uma pessoa organizada, então minha casa aqui tá toda organizada e tal. Não, gente, eu sou organizada, eu não sou do tipo da pessoa que fica lunática por coisas da casa. Eu sou organizada. Então, minha casa estava devidamente organizada. Eu coloquei o vídeo aí no canal aí até o dia na hora que a assistente social saiu daqui de casa. Eu estava até fazendo um bolo e fazendo café nessa hora, que ela veio na parte da tarde. Eram umas 4 horas da tarde quando ela veio. Então, ela vem na sua casa e para você apresentar a sua casa para ela. Então, eu mostrei todos os cômodos da casa e tal. E aí foi a hora que ela falou comigo, que eu falei no vídeo anterior, que ela falou do quarto. Que o outro quarto que eu tenho é um pouco mais longe do meu quarto. Mas como eu não sabia, né, como é que funcionava esse universo aí da adoção, que era muito distante, e porque eu sempre pensei aquele radinho de que o bebê tá lá ou a criança tá lá e você escuta no seu quarto. Sempre pensei nisso, mas isso não é a solução do problema, não. Então, ela me aconselhou, porque o quarto era muito longe e tal. Eu falei com ela que não tinha problema, que eu desmontaria o meu escritório, que é aqui onde eu tô gravando agora.
ou colocaria a criança no meu quarto, dependendo da idade, ou até no closet que eu tenho dentro do meu quarto. Então, isso aí foi resolvido. Após aí, gente, a visita da assistente social, pergunta que eu fiz para ela, quanto tempo eu estarei habilitado? Aí ela falou que é assim que o juiz e o Ministério Público avaliassem, ou seja, o Ministério Público avaliou, a juíza me pediu de novo, gente, ela me pediu o atestado civil e criminal. Então, eu já fui direto no fórum, peguei aquele documento lá com a intimação, que eu recebi uma intimação me pedindo esse documento, levei lá no fórum e aguardei a minha habilitação. Gente, o meu processo todo, da hora que eu entrei até o dia que eu fui habilitada, ele durou 1 ano e 9 meses. Foi demorado? Foi. O prazo legalmente são 120 dias, mas levou 1 ano e 9 meses. Tem cidades aí que são 30 dias, tem cidades que são 120 dias, mas aqui, pra mim, demorou 1 ano e 9 meses. Assim, foi cansativo, estressante, porque igual eu falei, eu ia lá mesmo, tava nem aí não, ia lá, tá demorando por quê? Por que está na mesa do juiz tem tanto tempo? Porque isso aqui, teve um documento meu que ficou na mesa do Ministério Público mais de 2 meses, eu fui lá, gente, não tem condições não, desse documento aqui desde o dia tal, aí dava, gente, eu sei o processo de có, não porque eu fico no CNJ olhando, mas porque eu tinha que ir lá no fórum e toda vez que eu tinha que ir lá eles me perguntavam o número do processo, então eu acabei decorando o meu processo de tanto que eu ia lá no fórum fazer essa cobrança. Então o que eu queria falar com vocês, como é que funciona a adoção. Vai ter casos que vai ser rápido, vai ter casos que vai ser demorado. Enquanto esse seu processo vai correndo, você vai pesquisando, vai assistindo vídeos, vai lendo livros, vá vendo histórias de crianças adotadas, porque às vezes a gente vê o lado dos pais, é igual eu coloco muita coisa aqui, mas eu ainda vou vivenciar a hora que o meu filho ou minha filha chegar. E eu vou vivenciar a história do meu filho. Então eu queria falar com vocês sobre como posso adotar no Brasil. Você sabia disso? Como que foi o seu processo? Você foi atrás do juiz, do MP? Você fez igual eu fiz? Porque eu fiz, gente. E então, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para você receber as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.